Bom dia, pequenos meliantes. A gente vai aprender agora como construir e utilizar o software Mole Inspiration. Então, vou mostrar aqui para vocês que ele é bem simples de ser utilizado, tá? Ele é um software que a gente utiliza na química farmacêutica para que a gente possa predizer as atividades biológicas, né, as possíveis atividades biológicas da molécula candidato. A gente utiliza para fazer as modificações posteriores, e ele também serve para que a gente possa determinar as características que vão influenciar diretamente na biodisponibilidade, que a gente chama de regra dos 5, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Tá? A gente tem um trabalho aí inicial e a gente vai continuar na próxima aula. Então, ele é um software bem simples de ser utilizado. Vou limpar aqui a tela aqui para a gente poder começar do zero. Então, eu vou desenhar para vocês duas moléculas, uma mais simples e uma mais complexa, e dar algumas dicas para que vocês possam utilizar. Esse software, esse site que estou dando para vocês, ele pode ser feito pelo celular, só que ele requer um pouquinho mais de habilidade para poder utilizar pelo celular, pela questão do toque com os dedos. Mas vocês podem construir através de um tablet, de um computador, sendo que no computador fica muito mais fácil, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então está aqui a nossa tela de construção, aqui tem os tipos de ligação, os tipos de cadeia que a gente vai utilizar, né? Cadeias fechadas, com 3, 4, 5, um anel aromático, um anel sextuplo, sem nada, um anel com 7 e um anel com 8, que são os mais comuns. Caso você erre alguma coisa, você pode retornar aqui, depois eu explico o resto das opções. E aqui a gente tem os principais elementos que podem fazer parte da nossa molécula, como a gente viu na nossa revisão de físico-química e de química orgânica, né? Eu falei que a gente tinha que aprender aí bem as propriedades do carbono, nitrogênio, oxigênio, o enxofre, os halogênios, no caso aqui a gente tem flúor, cloro, bromo e iodo. O fósforo faz parte aí das nossas membranas biológicas também, de muita importância. E caso a gente queira adicionar qualquer outro elemento, a gente pode utilizar o X, que significa que é um radical. Tá? Então vamos lá, vamos construir aqui a molécula do ácido acetil salicílico. E eu vou dar uma dica. Primeiro vamos começar a construir, vamos identificar os grupos funcionais, mas a gente vai construir primeiro um esqueleto de hidrocarbonetos. E depois da construção desse esqueleto de hidrocarboneto, a gente vai fazer as substituições para poder adicionar os nossos grupos funcionais. Então vamos lá, é bem simplesinho, né? Então vamos fazer o estudo aqui, a dissecação da nossa molécula. O que a nossa molécula de AS tem? Ela tem um anel aromático, ela tem um grupo ácido carboxílico aqui na parte superior, e ela tem um grupamento éster na parte inferior. Então, como é que a gente vai construir ela? Primeiro, vamos construir a parte de hidrocarbonetos. Então, eu clico aqui, né, no anel aromático, vou colocar aqui no canto e explicar uma coisa para vocês. Ó. Caso a imagem de vocês, principalmente moléculas muito grandes, elas fiquem de encontro aí com as laterais, ou fique a imagem de vocês ficar muito para um canto para o outro, vocês quiserem centralizar, basta vocês clicarem e segurarem com o botão direito em qualquer área não construída aqui do desenho, e quando eu clico e seguro, eu consigo movimentar essa molécula para onde eu quiser. Vou deixar ela aqui mais centralizada, tá? E vou deixar essa molécula aqui mais para o centro aqui, tá? Então a gente consegue movimentar a molécula. Evitem clicar dentro dela, se vocês clicarem, vocês podem modificar alguma coisa, tá? Então cliquem numa parte que não tem nada e movimentem para onde vocês quiserem. Beleza, então vamos lá, né? A nossa molécula de AS, ela tem uma quase, né, anel. Então, por exemplo, poderia fazer de duas formas. Eu poderia pegar um anel, colocar aqui. Então, se vocês observarem esse desenho aqui, ele quase forma um anel. Ele só não tem essas duas ligações aqui. Aí eu iria aqui no X e poderia simplesmente, né, apagar essas duas ligações. Então, dessa forma aqui acontece. Ou eu poderia incluir, né, as ligações do jeito manual para cada ligação. Então eu clicaria aqui, uma ligação, clicaria aqui, outra ligação, clicaria aqui, teria outra ligação. Então a gente tem esse esqueleto básico, que são as ramificações que o AS tem. Tá? Então pode ser das duas formas. Quando tiver estruturas semelhantes a anéis, vocês podem incluir o anel e ir apagando com um X aqui, ó. Tá? As ligações do anel para poder manter a cadeia cíclica aí para a gente poder trabalhar. Tá? A nossa estrutura, ela tem duas duplas ligações, que é onde a gente vai ligar os oxigênios, né? Para poder formar o grupo ácido carboxílico e o grupo éster. Então, como que a gente vai trabalhar? Tem duas formas. Eu posso pegar a ligação simples,
adicionar ela e ainda com a ferramenta selecionada ligação simples, se eu clicar aqui em cima uma vez, ela vai me incluir uma dupla ligação. Se eu clicar novamente, ela retorna para ligação simples. Então eu não preciso ir lá e adicionar. Mas eu também, se quiser adicionar automaticamente a ligação dupla, né, eu posso fazer isso. Vou completar aqui a parte de baixo da nossa estrutura. Tá? Basta você clicar. Aqui é uma ligação dupla, ó. Repetindo, se eu clicar novamente em cima sobre ela, com a seleção da ligação simples ativada, ela forma uma ligação dupla. Se eu clicar novamente, ela retorna para uma ligação simples. A mesma coisa vale para os anéis, ó. Aqui tem uma dupla, se eu clicar, ó, ele vira uma ligação simples. Se eu clicar novamente, ele vira uma ligação dupla. Ou eu posso simplesmente, né, adicionar a ligação dupla direto. Aí vai de acordo com a complexidade da molécula que vocês estão trabalhando. A mesma coisa vale para cá, ó, substituir, então eu tenho as duas ligações duplas. E está aqui o esqueleto básico do nosso hidrocarboneto. Tá? Uma coisa que é bem interessante, ó, se eu pegar o hidrocarboneto aqui e mandar calcular as propriedades físico-químicas, tá? Ele vai me mostrar as características da regra dos 5, né? Então, ele vai mostrar o que para mim aqui? Ele vai mostrar o μlog de P, que é o nosso coeficiente de partição. Ele vai mostrar a área de interação molecular, que tem a ver com as interações de hidrogênio. Então, mostra aqui que ele não tem nada de interação de hidrogênio, tá? Uma molécula totalmente apolar. Então, ele não é uma molécula que seria biologicamente interessante, porque não corresponde lá ao que diz a regra dos 5. O número de átomos que compõem ela são 13, ó. Então, se a gente for conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 átomos. Então, aqui está a quantidade de átomos. A massa molecular, que ela pode também, ela interfere, é um dos critérios da regra de 5, então 172,27 Daltons, ou unidades de massa atômica, ou gramas por mol. Esse NO, ele significa para a gente o número de aceptores de hidrogênio, como a gente viu na aula, os aceptores são os oxigênios e os nitrogênios que têm par de elétrons que podem ser compartilhados. O NOH e o NH são os doadores de hidrogênio. Aí a gente viu também na nossa aula, né, da semana passada, que o OH e o NH, a hidroxila e a amina, ela serve como doadores de hidrogênio, não tem nenhum também. E o número de violações é caso você quebre alguma dessas regras aqui, que são determinadas pela regra dos 5, você estoure algum desses parâmetros, vai aparecer uma violação. E isso é o software te avisando, né, que caso você tenha uma violação, é possível que você tenha problemas mais na frente com a biodisponibilidade oral do teu fármaco. Então é importante, quando a gente estiver desenhando uma molécula aí para ter uma boa biodisponibilidade oral para um medicamento de uso oral, a gente não tenha nenhuma violação. E o número de ligações rotacionáveis e o volume molecular. Então essas são as informações que aparecem aqui, tá? Se eu clicar em predizer bioatividade, ele vai fazer uma sugestão baseada num banco de dados em que ele vai comparar essa molécula com outras moléculas biologicamente já estudadas, exatamente para trabalhar a questão que a gente chama de drug-like, né? A gente faz desenho de drogas a partir de moléculas biológicas e faz a modificação, exatamente porque a gente já sabe que essas moléculas biologicamente ativas, elas têm as questões relacionadas a funcionar no corpo, já tem um receptor. Então, a gente pode observar aqui, ó, que ele não marca nenhum, geralmente vai aparecer em verde quando tem uma propriedade importante. E aqui em cima, ele dá para a gente o nome químico dessa molécula que a gente acabou formando, né? Então, ele é 1, 2, metilprop2-enil, 2-prop1-en, 2 e o benzeno, tá? Seria o nome químico dessa molécula, tá? Eu vou voltar aqui no meu navegador. Então, a molécula não some quando eu volto, clico no botão voltar no navegador. Se eu clicar lá para desenhar a molécula de novo, ela vai aparecer em branco. Então vamos lá, vamos substituir e criar nosso ácido acetil salicílico. Então, o que o ácido acetil salicílico tem, né? Ele tem um oxigênio com uma dupla ligação aqui e uma hidroxila aqui, ó. Percebe aí que no momento que eu coloco tanto o nitrogênio quanto o oxigênio, ele completa as ligações de valência com hidrogênios. Então funciona assim, né? O oxigênio forma duas ligações. Então, como ele aqui está insaturado, ele vai entrar só ele, tá? Porque as duas ligações dele estão formando com carbono. E o oxigênio aqui, ele entraria com uma ligação faltando. Então, automaticamente, ele completa isso com
um hidrogênio transformando a nossa hidroxila, que a gente já conhece, né? Aqui a gente tem outro oxigênio, que é do grupamento éster, e aqui a gente tem outro oxigênio. Então, se vocês observarem, né, ele coloca para a gente. Eu vou colocar um nitrogênio aqui na ponta só para mostrar essa questão de que ele completa para a gente baseado no número de ligações covalentes que o nosso átomo forma. Então, por exemplo, né, aqui só tem uma ligação que vai formar com nitrogênio, ele vai entrar um NH2, ó, estão vendo aqui? Então, ele adiciona automaticamente hidrogênio para completar as ligações do oxigênio e do nitrogênio. Caso você cometa algum erro na molécula, você pode clicar aqui na ferramenta X e clicar no grupo funcional e ele aparece. Mas percebe aí, ó, que ele apaga também a ligação. Então é importante aí, na hora que a gente estiver trabalhando com a nossa molécula, vou fazer novamente aqui, se eu clicar em R, ele não vai fazer nada, ó, viu? Ele some com todo o grupo funcional. Então, a gente sempre vai ter que ter o cuidado aí de, se errar, completar as ligações com hidrocarboneto. Tá? Se eu adicionar outros elementos, como por exemplo enxofre, ele vai entrar aí, como o enxofre também está na mesma família do oxigênio, ele vai entrar com uma ligação, e se eu substituir o enxofre por um halogênio, por exemplo, como o flúor, ele não coloca nenhum hidrogênio, exatamente porque o flúor da família 7A, ele só forma ligações covalentes simples, tá? Então ele não tem as questões. O fósforo, tá? A mesma coisa aqui, ele vai entrar como pH2, porque o fósforo é equivalente ao nitrogênio, tá? Então, são formas que a gente tem. Professor, mas eu não quero ter que completar a ligação. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, né? Em vez de apagar, eu substituo por um carbono e eu não tenho problemas com a minha ligação. Então, bem simples da gente construir. Então, tá aqui a molécula, ó. Você observa com a figura do lado que eu estou usando como gabarito para vocês, né? O grupo aromático, o meu ácido carboxílico, o meu ácido carboxílico e o meu grupamento éster. Então, se eu for lá, né, e mandar ele calcular as propriedades, para a gente poder ver as características físico-químicas, ele automaticamente, como essa é uma molécula conhecida de um fármaco, ele vai dar um nome, lógico que está em inglês, aspirina, né? Então, aqui está dizendo que isso aqui é uma molécula que existe, um fármaco, então é importante que a gente depois vai checar a veracidade ou a exclusividade dessa molécula, se é uma molécula já pesquisada em outro software, que é o PubChem, depois a gente vai ver isso. E aqui, ó, tem as características da molécula estudada. Então, vê que agora, ó, o TPSA, que é a área, ele mudou, né? Isso significa que agora ele tem uma área de interação. Posteriormente, a gente vai ver essas características e como que elas podem influenciar a ação e a biodisponibilidade do nosso fármaco. Número de átomos 13, a massa molecular dele modificou, 180, porque a gente adicionou os oxigênios. Agora ele ganhou, ó, 4 receptores de hidrogênio, exatamente aqui, ó, vamos encontrar os receptores de hidrogênio, o que é muito importante. 1, 2, 3. Ué, professor, mas são 4 receptores de hidrogênio. O que é importante lembrar que o oxigênio, quando está insaturado com o carbono, ele conta como apenas um aceptor de hidrogênio, porque ele não tem, né, como outros hidrogênios se aproximarem pelo impedimento aqui de aproximação e interação intermolecular. Então, só entraria aqui um hidrogênio se aproximando desse oxigênio. Já no caso dos oxigênios que vêm na cadeia, tá, dentro de uma cadeia, existe a possibilidade de haver a aproximação de um hidrogênio pela parte de baixo e de um hidrogênio pela parte de cima. Então, nesse caso aqui, o meu oxigênio dentro da cadeia, ele funciona como um aceptor para 2 hidrogênios, enquanto que os meus oxigênios insaturados, ele funciona como um aceptor apenas para um hidrogênio. Então, se eu conferir, ó, 1, 2, e esse aqui conta como aceptor para 2, então 4 totalizando aqui de acordo com a regra. Tá? E como eu só tenho uma hidroxila, ela conta como um doador de hidrogênios. Número de violação 0, então significa que não tem nenhuma violação aí à regra dos 5, então significa que esse fármaco vai ser uma molécula candidata com uma possível boa disponibilidade oral, número de ligações rotacionáveis e o volume aqui, tá? É interessante que se eu for lá e predizer a bioatividade dele, da molécula, ele vai mostrar para mim os possíveis, né, as possíveis características. Então percebe aí, ó, que ele não apresenta nenhuma interação, exatamente porque o ácido salicílico, ele age não por interação com o receptor. Na verdade, ele faz a inibição das ciclooxigenases e ele age lá inibindo, né, a nossa cadeia de prostaglandinas. Então, ele é um fármaco
de natureza de mecanismo não específico que age pelas suas propriedades físico-químicas, tá? Então, geralmente, quando eles têm interação com alguma molécula biológica, algum receptor biológico, vai aparecer aqui, posteriormente a gente vai ver isso aqui, tá? Então, tá aqui a molécula do ácido acetil salicílico. Eu vou daqui a pouquinho mostrar para vocês como constrói a molécula da indometacina, que é um fármaco um pouquinho mais complexo que esse para vocês poderem praticar.